Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, caminhe com a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos hoje vir aqui, para nós meditarmos na palavra de Deus, saber o que Deus tem para nós. Hoje Deus mandou nós meditarmos no Salmo 89. Louvado seja o nome do Senhor, que fala da benignidade de Deus. Louvado seja Deus, né? Está falando da benignidade do Senhor. Eu cantarei, né? Diz aqui o primeiro versículo do Salmo 89. Eu cantarei a benignidade, com a minha boca manifestarei a fidelidade de geração em geração, né? O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós temos que admitir que o nosso Deus é bom. E muitas pessoas falam assim, e se Deus é bom, por que está acontecendo tantas coisas no mundo? Irmão, o trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e verdade. Essa é a base do trono. É justiça e verdade. E nem sempre as pessoas que dizem servir a Deus, eles, né? Isso são a base das pessoas. Mas isso é das pessoas. Mas Deus, ele é sempre bom. E a base do trono dele é justiça e verdade. E é isso que nós encontramos em Deus, justiça e verdade. E é isso que ele quer de nós. Louvado seja Deus. E quando nesse salmo aqui, as benignidades do Senhor, eu cantarei perpetuamente, a minha boca manifestarei a sua fidelidade de geração em geração. Nós temos que cantar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, de geração em geração, nas nossas vidas, ensinar para os nossos, que Deus é muito bom. Ser humano, a verdade é que ser humano não presta, irmãos. Mas Deus, ele continua muito bom, muito maravilhoso. O Senhor é muito maravilhoso. Diz aqui nesse salmo, eu vou pegar só alguns versículos e meditar em alguns versículos, onde diz no 14, justiça, juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto, né? Isso é a base do trono de Deus, verdade e justiça. Olha, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da sua face. Bem-aventurado, muito feliz, né? Muito feliz. É isso que é ser bem-aventurado. O povo de Deus é um povo muito feliz. Quem sabe você vai falar assim, nossa, Patrícia, mas que felicidade é essa? Felicidade de ter Deus como seu Senhor, né? Deus é bom para com a minha e para com a sua vida também. Esse salmo fala também com Davi. Diz assim, o, o versículo 30, porque ele é um salmo bem grande. Se os seus filhos deixarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu os visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei deles totalmente a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade, né? Mesmo essa era uma aliança que Deus fez com Davi, mesmo se os filhos dele se afastassem de Deus, Deus não ia deixar a fidelidade dele, porque Deus é um Deus fiel,
Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel para conosco. Louvado seja Deus. E o que eu vejo aqui, né, que eu achei assim bonito, aqui no 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, com óleo, achei Davi, meu servo, com óleo santo ungi, o qual a minha mão ficará firme no meu e o meu braço o fortalecerá. Olha bem, nossa, né? Deus ungiu Davi e disse que o próprio braço de Deus fortaleceria Davi. Louvado seja Deus. O próprio braço do Todo-Poderoso. Esse é o cuidado de Deus, irmãos. Esse é o cuidado de Deus com a nossa vida. É um Deus maravilhoso, é um Deus que nos fortalece, mesmo nós passando por lutas, por adversidades, o Senhor nos fortalece. E eu queria deixar também aqui, porque Davi, ele era um homem muito perseguido, né? Davi tinha muitos inimigos, Davi guerreava muito. Então, Davi era um homem muito perseguido. Então, diz aqui no verso, né? Que salmo é música, são versos. Diz assim, deixa eu ver, o 48. Não, o 49. Senhor, onde estão as tuas benignidades que juraste a Davi pela sua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Louvado seja Deus. Com o qual o Senhor, os teus inimigos, tem blasfemado, com o qual tem difamado as pisadas do seu ungido, né? Irmãos, aqui ele está falando, Senhor, de onde tem feito as suas misericórdias, a sua benignidade, que fala a tua palavra, que fala esse salmo? Lembra-te da vergonha que eu trago no peito, do opróbrio de todos os povos poderosos que têm nos pisado, que têm falado mentiras, né? Que têm nos envergonhado. Irmãos, Davi passou por isso. É um salmo que até o título dele é um salmo messiânico. Por quê? Davi passou por isso. Jesus também passou por isso, né? Jesus também passou. E o que eu quero dizer com isso? Eu e você também passamos. Se difamaram Jesus. Diz que ele. Nossa, eles falaram tanto de Jesus, né? E às vezes nós queremos ser melindrosos e acharmos que isso não vai acontecer na nossa vida. É uma mentira. Porque se nós somos pequenos cristos, isso também vai acontecer conosco, né? Então, o salmista está aqui falando, né? Senhor, lembra da vergonha que nós temos passado, que o inimigo tem blasfemado, o inimigo, né, tem envergonhado o nosso nome e pedindo o Senhor, né? Que o inimigo estava envergonhando as pisadas do seu ungido. Eu queria dizer para os irmãos exatamente isso. Jesus vai chamar de Deus príncipe dos demônios. Se você é um servo, uma serva de Deus, e Jesus passou por tantas coisas, Jesus sendo bom, Jesus era bom, Jesus não, aliás, ele era justo, ele era bom, mas ele era justo, ele ainda dizia, bom é Deus, e era justo. E ele foi defamado, ele passou por tanta coisa. Que dirá nós, né? Não é para você ficar alarmado, nem assustado, nem chateado. Você não pode ficar.
Porque se você é um filho de Deus, você vai passar por essas coisas. Você tem que ficar, como se diz, nós temos que ficar cauteloso. Eu aprendi isso, que nós temos que andar com cautela, né? Mas ser difamado, né? Muitas das vezes querem nos envergonhar, tudo isso faz parte, né? Se não fizesse parte, não estaria escrito na Bíblia. Diz que tudo que está escrito na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, é para o nosso ensino. Então, quer dizer, coisas que aconteceram antigamente, né, que muitas pessoas eles não ligam para o Antigo Testamento, mas está aqui para o nosso exemplo, está aqui para o nosso ensino. Se eles foram envergonhados, né? Aqui Davi era ungido, né? E quando estava falando nesse salmo de Davi, olha para você ver, automaticamente é um salmo messiânico que estava falando do Senhor Jesus também. Já era um salmo profetizando o Messias que iria passar pelas mesmas coisas. Então, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Não fica alarmado. Não fica alarmado com mentiras. Não fica alarmado com calúnias. Se Jesus passou, se o Mestre passou, por que você não vai passar? Por que você e eu não vamos passar? Nós não podemos pensar que somos melhores do que o Senhor, né? Louvado seja Deus. Irmãos, e olha, quero dizer também, bem-aventurados, né? Os que são perseguidos pela justiça de Deus. É bem-aventurado. Não é motivo de nós nos entristecermos, mas é motivo, quando nós somos perseguidos, de nós nos alegrarmos, né? É motivo de nós nos alegrarmos. Louvado seja Deus. E lembrar sempre, nosso Deus é justo, Jesus é justo e ele nos fez justiça dele. Você e eu somos justiça de Jesus nessa terra. Louvado seja Deus. E se as pessoas, irmãos, querem falar, deixem falar, né? Deixem falar, porque aqui o salmista está falando, né? Ô Senhor, nós estamos sendo blasfemados, nós estamos sendo envergonhados, né? Como se ele quisesse que o Senhor fizesse alguma coisa. Louvado seja Deus. Irmãos, se o nosso Jesus passou e nós somos um pequeno Cristo, nós também passamos, né? É uma provação que nos está proposta. Louvado seja Deus. Que nessa manhã você não seja entristecido por nada, você não venha ficar triste, né, com nenhum mal que você esteja passando, que você venha entender. Se Jesus passou, você também passa. Se Davi passou, você também passa, né? Porque a Bíblia, ela se cumpre na vida daqueles que seguem a própria Bíblia, ela se cumpre na nossa vida, né? Foi só algumas palavras que eu quis deixar aqui hoje, agradecer. E quando nós somos perseguidos, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos passando o mesmo que ele passou. Então, nós temos que agradecer. Não ficar chateado. É motivo de alegria, não de tristeza. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, que você tenha um bom dia. E quando você for perseguido, não fique triste. Fique alegre.